Eita, minha gente, que história que eu vou contar para vocês hoje é daquelas de arrepiar o pelo, sabe? Coisa que a gente vê e pensa: e Nossa Senhora, como é que pode um negócio desse? Lá em 2005, no coração do Mato Grosso, uma terra de céu sem fim e poeira que gruda na alma, um piloto de avião agrícola simplesmente sumiu. Desapareceu como fumaça num dia de vento, sem deixar um rastro, sem um adeus. E a polêmica, a crença forte que se formou, a afirmação contraintuitiva que vem depois, é que a verdade não estava no céu, nem na terra, mas bem debaixo do nariz de todo mundo, só esperando o momento certo para saltar. Para quem vive com aquele nó na garganta de não saber onde um ente querido foi parar, essa história pode ser uma recompensa, um alívio e, ao mesmo tempo, uma pitada de curiosidade que vai fazer o coração bater mais forte. Porque, afinal, quem de nós nunca se pegou pensando: e se alguém que eu amo simplesmente desaparecesse? Como a gente viveria com isso? É uma dor que a gente nem imagina, mas que às vezes encontra um caminho para ser amenizada, mesmo que anos depois. E a solução, meus amigos, vem de um lugar que ninguém esperava. A vastidão do Mato Grosso é um negócio de outro mundo, né? Campo aberto que parece não ter fim, céu azul que se estende até onde a vista alcança. Pois bem, foi nesse cenário que no ano de 2005, a vida do Adão, um piloto de avião agrícola experiente, virou um ponto de interrogação gigante. O Adão era desses caras que conheciam cada palmo de terra por onde voava, cada plantação, cada nuvem no céu. Ele estava ali, fazendo o que amava, a rotina de sempre, pulverizando lavouras. Ninguém imaginava que aquela manhã seria a última vez que o veriam em terra firme. O último contato, uma chamada de rádio rápida, e depois, o silêncio. Um silêncio que pesou como uma bigorna na alma de quem ficou. O desaparecimento misterioso dele jogou uma sombra sobre toda a comunidade. Ninguém entendia. Um piloto com a experiência dele, num avião que era quase uma extensão do corpo, era um sumiço sem explicação que desafiava a lógica. A família, coitada, entrou num desespero que a gente só consegue imaginar. Buscaram em cada pedacinho de mato, de córrego, de lavoura, mas nada. Era como se o Adão e a aeronave tivessem sido engolidos pela imensidão. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e o caso do Adão se juntava à longa lista de histórias de desaparecidos, esperando por uma resposta, por um sinal, por qualquer coisa que rompesse o silêncio. E o que mais assusta é que, em um lugar tão grande e com pouca gente, um desaparecimento misterioso pode ficar por anos sem solução. A gente se pergunta, né? Como uma pessoa, um avião, pode simplesmente desaparecer no ar? A investigação desaparecimento começou, claro, mas logo esbarrou no maior dos inimigos, a falta de pista. Era como procurar uma agulha num palheiro, mas o palheiro era um estado inteiro, e a agulha, um avião e um homem. Isso é de deixar a gente com a pulga atrás da orelha, não é? Pessoas desaparecidas muitas vezes somem assim, do nada, e a busca inicial é sempre um desespero. Mas o que acontece quando a busca não encontra nada? A busca, minha gente, foi incansável no começo. Aeronaves da Força Aérea Brasileira, equipes de busca e salvamento, policiais, bombeiros, voluntários da região. Todo mundo se mobilizou para tentar encontrar o Adão e o avião. Varriam o céu, cortavam a mata fechada, percorriam as margens dos rios e córregos. Imagina a dificuldade de uma investigação desaparecimento num lugar como aquele. É chão demais, é mato demais. Os helicópteros passavam, as equipes em terra suavam a camisa, mas nada, nem um pedacinho de destroço, nem um vestígio do avião agrícola, nem um único pertence do Adão. Era como se ele tivesse se desintegrado no ar. A ausência de qualquer pista física era o que mais intrigava e deixava todo mundo de cabelo em pé. As teorias começaram a pipocar, claro. Acidente fatal, falha mecânica, mal súbito, até sequestro ou queima de arquivo. A imaginação humana é fértil quando o mistério é grande. Mas sem evidências, todas eram só especulações vazias. A família do Adão vivia um tormento sem fim. Cada dia que passava sem notícias era um pedaço da alma que se desfazia. A dor de não saber, de não ter um corpo para velar, um túmulo para chorar. É uma ferida que não cicatriza nunca.
A esperança teimava em ir e vir. Será que ele caiu num lugar tão remoto que ninguém achou? Será que ele está vivo em algum lugar, perdido na mata? A mente cria mil cenários para tentar preencher o vazio deixado por um sumiço sem explicação. E o que fazia desse caso um dos mais intrigantes casos não resolvidos era justamente essa ausência total de qualquer vestígio. Era um desaparecimento misterioso que parecia desafiar a própria realidade. Como um avião, um objeto tão grande, pode simplesmente sumir no ar sem deixar sequer uma lasca de metal? Essa falta de resposta é o que mais assombra as famílias de pessoas desaparecidas, né? E cada dia que passava, a chance de encontrar algo diminuía. O tempo, que deveria trazer respostas, trazia apenas mais silêncio. E nesse silêncio, a história do Adão se tornava uma lenda local, um conto de advertência sobre a vastidão impiedosa do Mato Grosso. Mas a verdade, meus amigos, é que ela estava ali, escondida, só esperando alguém para enxergar o que ninguém via. E o tempo? O tempo tem dessas coisas. Ele esconde, mas também revela, quando a gente menos espera. Os meses se arrastaram, viraram anos, e a tristeza do desaparecimento do Adão se tornou uma companheira silenciosa para a família. Aquele ímpeto inicial da busca foi diminuindo, a atenção da mídia se voltou para outros acontecimentos, e o caso do piloto Adão acabou virando mais um nome na lista interminável de casos não resolvidos. Ah, como é cruel essa espera, esse limbo. Você se pega imaginando mil coisas, revirando cada lembrança, tentando encontrar um sinal, uma pista, um detalhe que possa ter passado despercebido. Mas a vida segue, né? E a gente tem que seguir também, mesmo com um buraco no peito. A polícia, com as poucas informações que tinha, esgotou as linhas de investigação. Sem um corpo, sem destroços, sem testemunhas concretas do momento do sumiço, a investigação desaparecimento entrou numa espécie de hibernação forçada. É como se o Adão tivesse simplesmente evaporado, sem explicação alguma. A esperança, que é a última que morre, para a família do Adão, se tornava a cada dia um fio mais fino, quase invisível, mas nunca, nunca se apagava de vez, porque o amor, ele é teimoso. E a gente quer acreditar, né? Quer acreditar que a pessoa amada está viva, em algum lugar, por mais improvável que seja. As histórias de desaparecidos, muitas vezes, são contadas em sussurros nas cidades pequenas, sobre o sumiço sem explicação de alguém. E o caso do Adão virou um desses murmúrios. As pessoas comentavam, conjecturavam, mas ninguém tinha uma resposta concreta. Era frustrante, para dizer o mínimo. Essa sensação de impotência diante do desconhecido é o que mais aflige as famílias de pessoas desaparecidas. E com o tempo, a gente aprende que a verdade nem sempre se revela de forma grandiosa, com grandes operações ou descobertas espetaculares. Às vezes, ela está nas minúcias, nos detalhes que parecem insignificantes, esquecidos no fundo da memória de alguém. E foi exatamente isso que aconteceu com o caso do Adão. Anos se passaram, a poeira baixou, mas a sementinha da verdade estava ali, germinando no silêncio, esperando o momento certo para florescer e vir à tona. E quem diria, quem acreditaria, que a chave para desvendar esse desaparecimento misterioso viria de um simples mecânico, anos depois de tudo ter esfriado? Eita, que a vida prega umas peças que a gente nem imagina. Anos depois do sumiço do Adão, quando a esperança de encontrar respostas já era quase nula, uma faísca acendeu. Foi num dia comum, desses que a gente nem espera nada demais, que um mecânico de aeronaves, um senhor chamado João, que trabalhava numa oficina ali perto das antigas rotas do Adão, resolveu abrir a boca. O João, gente, era um homem simples, de poucas palavras, daqueles que observam mais do que falam. E ele tinha visto algo anos antes, bem na época do desaparecimento misterioso do Adão, mas guardou para si, por medo, por achar que não era importante, ou talvez, por não ter ligado os pontos na hora. O que ele viu? Aí é que está a parte mais curiosa desse sumiço sem explicação. Ele contou que, umas semanas antes do Adão desaparecer, tinha feito uma manutenção no avião dele. Uma manutenção de rotina, nada demais. Mas enquanto trabalhava, ele notou uma pequena modificação na aeronave, uma coisa que não era padrão. E ele achou estranho, mas como o Adão era o piloto e,
presumia-se, sabia o que estava fazendo, o João não questionou na época. As pessoas muitas vezes ignoram detalhes porque não parecem importantes no momento, né? Mas aquele detalhe, aquela pequena alteração, ficou gravada na mente do João. E quando o avião sumiu, a lembrança desse detalhe voltou com tudo. Ele contou que viu o Adão fazendo ajustes específicos num determinado componente, algo que desviava do manual. O avião estava, de alguma forma, sendo adaptado para uma função que não era a padrão. E isso é uma afirmação contra-intuitiva, porque a gente espera que um piloto experiente siga as regras à risca. Mas o Adão tinha um plano. Essa revelação do João foi um choque, sabe? Porque a gente sempre pensa em grandes conspirações, em acidentes espetaculares, quando, na verdade, a resposta pode estar num detalhe técnico, num ajuste minúsculo que só um olho treinado como o de um mecânico poderia notar. Ele guardou isso por anos, talvez sem saber a importância real, ou temendo as consequências de sua revelação. Mas agora, com a consciência pesando, ele sentiu que precisava falar. E essa pequena informação, vinda de um homem comum, viria a ser a peça que faltava no quebra-cabeça de um dos mais intrigantes casos não resolvidos do Mato Grosso. As histórias de desaparecidos muitas vezes dependem de vozes que, no começo, parecem insignificantes. E essa história do Adão mostra bem isso. Um detalhe técnico, uma observação de um mecânico, foi a faísca que reativou a investigação desaparecimento, dando uma nova luz sobre o que realmente aconteceu com esse piloto. A gente nem imagina o poder que uma simples lembrança pode ter, né? A revelação do mecânico João foi como um raio em céu azul. De repente, a neblina que cobria o desaparecimento misterioso do Adão começou a se dissipar. Sabe? A família, que já tinha quase perdido as esperanças, viu um fio de luz. A polícia, que tinha arquivado o caso como sumiço sem explicação, por falta de pistas, reabriu a investigação desaparecimento com um fôlego renovado. O João, com sua simplicidade, descreveu a modificação que o Adão tinha feito no avião. Não era uma falha, mas sim uma alteração proposital. Ele estava adaptando a aeronave para algo que não era pulverização agrícola. E essa informação, por mais técnica que pareça, mudou tudo. Começaram a questionar: por que um piloto experiente faria uma alteração assim? Para que ele precisava de um avião modificado? E foi aí que a gente percebeu que as histórias de desaparecidos muitas vezes têm camadas e mais camadas de mistério. Essa pequena peça do quebra-cabeça levou os investigadores a um caminho totalmente novo. Eles começaram a revirar as conexões do Adão, não só como piloto agrícola, mas como pessoa. Quem ele conhecia? Com quem se relacionava fora do trabalho? Onde ele ia quando não estava voando? O que o João viu, na verdade, indicava que o avião estava sendo preparado para ter uma autonomia maior do que o normal, ou talvez para transportar algo de forma mais discreta. Essa modificação, feita por um piloto em seu próprio equipamento, não era para ser vista como um acidente, mas como parte de um plano. As autoridades começaram a cruzar informações antigas, a revisar registros de voo, a investigar atividades em aeródromos clandestinos da região, que são comuns em locais tão vastos e isolados. A tecnologia de hoje, com análise de dados e informações geográficas, mesmo que aplicada a dados de 2005, podia trazer novas perspectivas. Os casos reais de desaparecimento são assim, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa, e é outra completamente diferente. A verdade, muitas vezes, é mais complexa e intrigante do que a gente imagina. E a coragem do João, um homem comum, em finalmente compartilhar o que viu, foi fundamental para desenterrar uma verdade que estava escondida por anos. Essa é a parte da recompensa rápida. A gente vê que a verdade sempre vem à tona. E com essa nova linha de investigação, a esperança de finalmente desvendar o quebra-cabeça do Adão, de entender seu sumiço sem explicação, se reacendeu mais forte do que nunca. Mas essa história não termina aqui, viu? Porque o que se descobriu depois dessa revelação é de deixar qualquer um de queixo caído. Com a nova pista do mecânico, a investigação desaparecimento tomou um rumo totalmente diferente, minha gente. Não era mais só procurar um avião acidentado, mas sim entender o propósito daquela modificação e o que o Adão realmente fazia. A tecnologia, que em 2005 não era tão avançada como hoje,
ainda assim podia ser usada para cruzar dados de forma mais eficiente. Reviraram mapas antigos, imagens de satélite da época, mesmo que com menos resolução, ainda podiam mostrar alguma coisa, e principalmente a rede de contatos do Adão. E aí, a coisa começou a ficar mais clara e mais cabeluda também. O que se descobriu foi que o Adão, além de piloto agrícola, estava envolvido em atividades ilícitas. Aquela modificação no avião, que o João tinha notado, era para aumentar a capacidade de transporte e autonomia do avião, não para pulverizar lavouras, mas para levar outras raras e a mercadorias. Em rotas clandestinas, ele estava transportando entorpecente. Eita! Chocante, né? O desaparecimento misterioso dele, então, não foi um acidente, nem um sumiço sem explicação por causas naturais. As provas, uma vez que a linha de investigação se focou nisso, começaram a surgir. Registros de voos não declarados, contatos com pessoas envolvidas no tráfico, movimentações financeiras suspeitas. E o que aconteceu com ele? A teoria mais forte, e que se tornou praticamente a verdade aceita, é que Adão sofreu um acidente durante um desses voos ilegais, numa área ainda mais remota e inóspita do Mato Grosso, longe das rotas de pulverização, justamente para evitar ser detectado. E por estar numa operação ilegal, o acidente não foi reportado. As pessoas com quem ele estava envolvido não teriam interesse em avisar as autoridades, muito pelo contrário. O avião e o corpo foram engolidos pela floresta, e os envolvidos garantiram que nenhum vestígio fosse encontrado, justamente para não levantar suspeitas e não serem implicados. É por isso que o caso se tornou um dos mais difíceis casos não resolvidos por tanto tempo. A verdade veio de um detalhe simples, da observação de um homem comum, o mecânico João, que, sem querer, desvendou toda a trama. A família do Adão, depois de anos de dor e incerteza, finalmente teve uma resposta, por mais dura que fosse. Não era o desfecho que esperavam, mas era um desfecho. As histórias de desaparecidos são cheias de reviravoltas, e essa do Adão é um exemplo gritante de como a verdade, às vezes, é dolorosa, mas necessária para trazer algum tipo de paz. Essa é a beleza e a tragédia dos casos reais de desaparecimento, onde a tecnologia e a memória humana se unem para desvendar o que parecia impossível. A persistência em buscar a verdade, mesmo depois de anos, é o que faz a diferença. E no fim das contas, minha gente, o que a gente tira de uma história dessa? Que o Mato Grosso, com sua imensidão, esconde segredos que a gente nem imagina. Que um desaparecimento misterioso, que parece inexplicável, muitas vezes tem uma lógica por trás, por mais sombria que ela seja. E que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho para vir à tona. A história do Adão é um soco no estômago, né? Um lembrete de que nem sempre as coisas são o que parecem, e que as pessoas às vezes levam vidas secretas que nem os mais próximos desconfiam. A importância de um mecânico, um cara comum, com sua observação aguçada, foi o que mudou tudo, virou o jogo e deu uma nova direção para a investigação desaparecimento. Isso mostra o papel fundamental das pessoas comuns na descoberta de verdades e como a tecnologia, mesmo a que temos hoje, pode retroagir e ajudar a montar o quebra-cabeça de casos não resolvidos. Quantos outros sumiços sem explicação por aí poderiam ser desvendados se alguém se lembrasse de um detalhe, por menor que fosse? Por isso, meus amigos, fiquem sempre de olho, observem, prestem atenção nas pequenas mudanças, nos comportamentos que fogem do padrão. Às vezes a pista está bem na nossa cara e a gente nem vê. A dor de não saber onde está um ente querido é uma das piores. E por isso, é tão importante que a gente não desista de procurar respostas, de conectar os pontos, de dar voz a quem viu algo, mesmo que anos depois. Afinal, as histórias de desaparecidos nos ensinam que cada detalhe importa e que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre vale a pena ser encontrada. Então, o que você faria se tivesse uma informação que pudesse ajudar a resolver um caso de desaparecimento misterioso? Guardaria para si ou daria um passo à frente? Pense nisso. E cuidado, viu? Cuidado com quem se associa, com as escolhas que faz e com as vidas paralelas, porque, como vimos na história do Adão, as consequências podem ser avassaladoras. Agora que você aprendeu como um detalhe simples e a persistência podem desvendar um mistério de anos, assista ao próximo vídeo,
onde eu explico como pequenas pistas podem virar grandes descobertas em casos de desaparecimento, mesmo com a tecnologia de hoje, e como a comunicação é essencial para que a gente consiga ajudar quem está passando por essa dor.